Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Também quero aproveitar e mandar um abraço a todos os ouvintes, assim como esses irmãos que estão aqui conosco nessa noite. Existe muito que nos ouve, principalmente nossos irmãos lá da cadeia pública, que sempre nos ouve. Quero mandar um abraço especial para a vida de cada um de vocês. Deus abençoe grandemente aqueles que nos ouvem em suas casas, pelo rádio, bem como aqueles que ainda assistirão esse culto pela internet. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Amém, igreja? A gente está com esse negócio, senta, levanta. Eu estou meio cansado de ficar de pé, irmãos. Ontem até num casamento que deu uma sentadinha aqui, na hora que os noivos deram uma bobeada, eu sentei aqui. A gente tá num pique meio... não foi? A gente tá num pique meio acelerado aí, irmãos, né, pastor Carlos? Ficamos desde quarta-feira aí, campanha de oração até tarde e ainda ontem casamento. Gente, tá, né, Pascoal? A gente fica com as pernas, a gente já tá com a idade meio avançando, fica meio cansado, sapatos, esse negócio meio duro. Bom era ficar de pé descalço, de tênis, né, que era muito mais confortável, né? Então se irmãos aí, quem tá meio cansado, não se assusta não, graças a Deus não tô doente em nome de Jesus. Mas é que tem vezes que o cansaço chega, né, Fábio? Não é que nem você, parece que tem um motor aí atrás, corre que é um danado no futebol. Meu Deus, eu falo assim, rapaz, só de ver ele correr eu já fico cansado, né? Corre que é um... Fábio é brincadeira. Irmãos, na verdade eu até tenho uma viagem preparada. Na verdade ele está viajando, mas quando a pastora falou que era eu que tinha que pregar, eu falei, meu Deus. Mas numa dessas campanhas que nós estávamos à noite, o Senhor já tinha me dito que iria ter que pregar uma palavra nessa noite. E aí, missionária Cecília, eu achei muito engraçado porque ele fez me lembrar muito da Radassa, da bebê, né? Que ela vinha e me abraçava, vinha correndo. Ela tem uma mania de vir, tava ali, você viu, né, Tiago? A gente tava ali, ela vem e me abraça por trás, dentro também das pernas, e desse carinho que a criança busca o pai. E logo em seguida o Senhor me fez lembrar dessa passagem que eu quero compartilhar com os irmãos, que se encontra no livro de Marcos, no capítulo número 10, no verso número 13, que é uma passagem muito conhecida. Mas vamos colocar de pé a irmã em respeito à irmã lá do Rio de Janeiro, irmãos. Vamos colocar de pé e vamos ler a palavra do Senhor. A gente tem o costume de ficar de pé, mas como a gente estava bastante tempo de pé aí, eu ia, né, dar uma folguinha para vocês. Nós vamos fazer uma ginástica de Jeová aí. Senta, levanta. Agora vamos ler a palavra do Senhor de pé. Amém, irmãos? Todos encontraram o livro de Marcos, capítulo número 10 e o verso número 13. Uma passagem bem conhecida, mas vamos ler a palavra do Senhor. E traziam-lhe crianças para que ele lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. E Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixar vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, impôs-lhe as mãos e os abençoou. Eu quero repetir com os irmãos em voz alta essa última frase, o versículo que é o número 16. E tomando as mãos, repitam por gentileza, e tomando-as nos seus braços e impondo-lhe as mãos, as abençoou. Amém. Pode tomar assento no nome de Jesus. Eu estive lendo um pouco nessa tarde a respeito dessa palavra, e eu imaginava que a palavra ela teria um rumo. Não se poderia deixar de mencionar, e para entender um pouco o porquê da indignação de Jesus com os discípulos, e tinha sido a segunda vez que Jesus se indignava, e a primeira vez com os discípulos foi nessa passagem. Porque o costume da época era que as crianças elas não tinham vez de maneira nenhuma na cultura. Elas não tinham direito de comer junto com os pais, elas sempre comiam depois. As crianças elas eram obrigadas a fazer somente o que os pais determinavam para elas. Elas não tinham a sua vontade. Não é como hoje, pai, alguma coisa assim, não. Naquela época não, a criança ela não tinha nenhuma vontade própria. Essa seria a palavra. Tudo era dependente do seu pai. Então quando
Jesus estava indo para Jerusalém, aqui nessa passagem onde se encontra Marcos, era a última ida dele. Ele já estava indo em rumo ao Gólgota, era a sua viagem em sentido a Jerusalém, para o fim da sua vida aqui nessa terra. Então, quando aquelas crianças, e a fama de Jesus já era muito grande como profeta, pelos milagres que eles faziam, era normal que, assim como eu e você, nós queremos que nossos filhos sejam abençoados. Então a Bíblia começa a demonstrar que as pessoas traziam, ou seja, os seus pais começavam a trazer essas crianças para perto de Jesus. Então os seus discípulos, como conheciam a cultura, e eles não poderiam, as crianças não poderiam chegar daquela maneira junto a Jesus, eles começaram a impedir os seus pais para trazer as crianças. E aí a indignação de Jesus, de dizer assim, porque quando nós lemos assim, sem conhecer um pouco da cultura, nós não entendemos por que impedir as crianças, mas era por isso o motivo do impedimento. Então as pessoas, os próprios discípulos, as pessoas que estavam ao redor de Jesus, começaram a obstruir as crianças, chega a ele. Então ele começa a dizer isso que ele disse: deixar vir a mim os pequeninos. E diz a palavra, como nós lemos, que Jesus se indignou de que os discípulos tenham impedido das crianças de chegarem perto do mestre. E aí é onde que ele diz: e em verdade eu vos digo de que qualquer um que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nela. E é muito normal nós pegarmos essa palavra e levarmos para nós mesmos como um ensinamento para nossas crianças. Hoje é um culto da família. O nosso dever, e eu fico imaginando a nossa indignação de Jesus, de que nós impedimos as nossas crianças de chegar a Cristo. Nós mesmos muitas vezes somos impedimento para que nossos jovens cheguem a Cristo. E isso eu vejo. E eu já quero aqui aproveitar e dar um puxão de orelha nos pais que têm jovens. Os pais não trazem os filhos nos cultos de jovens. Não trazem. Só que depois, quando tem algum problema com o jovem, eles recorrem aos pastores. Depois que o jovem caiu, depois que o jovem está na droga, depois que o jovem já está em coisa errada, aí eles querem trazer para a igreja. Mas quem foi o impedimento de fazer esse jovem e essa criança chegar a Jesus? Foram os próprios pais. Então nós podemos até mesmo nesse momento trazer essa palavra nessa conjuntura, porque eu imagino a indignação de Jesus de nós sermos impedimentos para que nossos filhos se aproximem a Jesus. Um exemplo disso é a preocupação da igreja com o departamento infantil que é. E quando nessa tarde, pastor Carlos, eu li essa palavra, eu me alegrei muito, porque Deus sabe como nós aqui nessa igreja nós temos uma preocupação de levar as crianças a Cristo, porque nós entendemos que filho de crente não é crente. Filho de crente, na sua natureza, como criança que nasceu, assim como eu e você, nasceu no pecado. Ou seja, a criança e o jovem que não aceitou Jesus, ele é um pecador. Ou seja, eu e você, nós temos o dever de fazer com que as crianças cheguem a Cristo. Eu e você, nós temos o dever como pais, como adultos, de não sermos impedimento para as nossas crianças chegarem a Cristo. E eu quero ir mais além, porque ser crente dentro da igreja é muito fácil. Você se passar de crente, juntamente com teus filhos, num período de 1h30, 2 vezes por semana, na igreja é muito fácil. Agora, você não pode ser impedimento de uma criança chegar a Cristo dentro da tua casa, com o teu testemunho dentro do teu casamento, no teu testemunho como você, homem trabalhador, quem você é perante ao seu filho, dentro da sua casa, longe da igreja, longe dessas 4 paredes. Que Deus tenha misericórdia e nós não sejamos impedimento para que as nossas crianças não cheguem a Cristo. Isso diz a palavra, há uma indignação. E essa palavra indignação, no seu original, é uma palavra muito mais pesada do que no português. Houve um repúdio de Jesus à atitude dos seus discípulos. Agora, e você imagine o repúdio que Jesus pode ter de mim e de você, quando nós não temos a atenção devida, ou que nós estamos sendo tropeço para os pequeninos conhecerem a Cristo. A minha e a tua responsabilidade pelas nossas crianças e pelos nossos jovens, ela só recai e sai dos nossos braços quando eles se casam, porque a Bíblia diz: e deixará, e unir-se-á, e serão uma só carne. Até esse momento,
a criança, o jovem, ele está unido a você. Ele só vai deixar quando ele se unir a outra pessoa. Até então, é essa a responsabilidade. Mas o que eu quero mais enfatizar, não é isso nessa palavra. É que eu não poderia deixar passar dessa maneira, pela importância que ela traz para mim e para você. Irmãos, tratemos com muito mais responsabilidade nós criarmos os nossos filhos pela preciosidade e pela importância que eles têm para Deus e dentro do seu casamento, como filhos e como herança que Deus colocou nas suas mãos. O seu filho, diz a palavra do Senhor, ele é herança de Deus. Ele é um presente de Deus. O seu filho, depois da sua esposa e depois, primeiro Deus, a sua esposa, o seu filho é o mais importante do que você tem. E quando eu comecei a ler essa passagem, eu fiquei assim, realmente pasmo, e eu comecei a entender realmente o que é que Deus queria dizer, porque na maneira onde que ela está incrustada, essa passagem do verso 13 ao 16, ela está colocada num lugar importantíssimo. Ela está entre dois outros episódios, um que fala do divórcio, que está do verso 1 até o verso número 12, e depois do 17, que fala do jovem rico, que está do 17 a seguir. Eu achei fantástico e tremendo para entender essa palavra. Por quê? Porque as duas situações que hoje têm levado mais pessoas a suicídio são essas duas passagens. Eu estava lendo sobre suicídio esses tempos atrás, e é espantoso de que o maior índice de suicídio está situado em algumas questões. Está situado na solidão, está situado no divórcio e na decepção conjugal, e no outro está enraizado na perca do seu poder aquisitivo ou dos seus bens, ou melhor dizendo, na sua economia. 3 são os fatores principais que têm levado pessoas no suicídio nesses últimos tempos. E mais pasmo ainda, porque esse versículo anterior, ele fala do divórcio, é que no censo do IBGE, do ano passado, 2018, a cada 3 casamentos, 1 termina com divórcio. E o pior, 35% deles, ou 33,5%, se eu não estou enganado, termina nos primeiros 5 anos de casamento. Hoje o divórcio ele tem sido uma causa de destruição muito grande. E quando eu lia essa situação, eu encontro essa passagem das crianças incrustada bem no cerne disso. Bem no meio dessas duas situações. A primeira, Jesus ele é indagado sobre o divórcio, só que eu não quero entrar nesse mérito. Mas na segunda passagem do jovem rico há algo muito importante. Que havia um jovem rico que chega para Jesus para conhecê-lo, e Jesus começa a pregar a palavra para ele, dizendo que ele chega e pergunta: Senhor, o que eu faço para entrar no reino dos céus? O Senhor diz os mandamentos para ele, ele diz: tudo isso eu faço desde a minha infância. Ou seja, era um jovem a qual tinha a sua vida muito bem encaminhada e nos preceitos bíblicos da palavra até aquele então. Só que aí o Senhor ele fala outra questão para ele. Ele diz: então vende todas as coisas e segue-me. E diz a palavra do Senhor que Jesus amou aquele moço. Só que diz que ele não quis vender as suas coisas e seguir a Jesus. E diz que Jesus muito se entristeceu com aquele homem. Agora o que eu quero deixar enfatizado é que a família de hoje ela passa por um grande risco. O que deveria ser a estrutura da igreja, que é a família, hoje ela vem se desestruturando. Em 33% as pessoas se divorciam. E numa pesquisa que eu fiz, alguns fatores do divórcio são essenciais e que levam a acontecer o divórcio na maioria dos seus casos. Que como eu disse, é a solidão. Pessoas se sentem só dentro do casamento. A outra, que também é muito importante, é que há uma individualidade, um egoísmo constante nos casamentos que entram no divórcio. Ou seja, cada um
só pensa nas suas próprias atitudes e nas suas próprias coisas. Os casamentos que são destruídos, na sua grande maioria, são pessoas extremamente egoístas. São pessoas que elas só se preocupam com o que ela tem a fazer. Não há uma preocupação com a vida que está do outro lado. Ou seja, só o que ela faz é importante, mais nada. Uma outra situação muito importante, que não há diálogo entre o casal. Não conversam. Cada dia mais eles estão distantes. E incrível que pareça, nas últimas pesquisas, o celular tem sido um das grandes razões de divórcio. Por quê? Porque as pessoas muito mais tempo passam com o seu celular do que com seus esposos e suas esposas. Sem contar que os grandes pratos entram pelos celulares. Irmãos, longe de você pensar que a traição é o índice de divórcio nos dias de hoje. Longe disso. Quase nem aparece na lista de motivos de divórcio a traição e a infidelidade. Só que nós, como igreja, só pensamos que o divórcio está na infidelidade, que é o que trata esse capítulo. Mas os principais motivos estão nesse. E o outro é o quê? Que as pessoas não se desprendem dos seus valores financeiros, que é o que o jovem rico ele tinha como importante. As pessoas dentro do seu casamento, tudo é mais importante. O seu trabalho, o seu rendimento é mais importante que seus filhos e do que o seu casamento. O seu trabalho é mais importante do que seu esposo e do que sua esposa. Mas o que eu acho fantástico e o que eu acho tremendo é que Jesus, entre esses dois capítulos, coloca que para ter o reino de Deus deve ser-se como uma criança. Ele pega de duas situações desastrosas da sociedade de hoje, que é o divórcio e que é o motivo de muito suicídio, que é pessoas que perdem o seu amor, se matam, perdem as suas finanças e se matam. Ele coloca lá no meio: deixe vir a mim as criancinhas, e que se nós não formos como elas, nós não teremos o reino de Deus. E o que é tremendo, e quando eu lia tudo isso nessa tarde, eu li uma história real e verídica que aconteceu na África do Sul, de um casal que depois de 10 anos de casamento decidiu se separar. Decidiram, se separaram, falaram: agora nós já estamos separados. Estamos falando de um casal que não era cristão. E diz que o marido, ele pega e vai numa viagem para a terra onde ele era uma terra natal, que era o Quênia, que não era na África do Sul, mas era aí perto. Não tão perto, mas por aí. E diz que a mãe ficou com uma filha, tinha uma filha com o nome Sara, inclusive. E diz que como a filha não tinha visto, porque eles tinham sido um casal que não casou na igreja, não casou de noiva, e a mãe nunca viu a história do pai e da mãe ter casado de noiva, ela falou a menininha: olha que tremendo isso é, irmãos. Ela diz: mamãe, vamos sair hoje, está tendo uma feira de casamento aqui, nós vamos ir nessa feira e vamos comprar o teu vestido de noiva. A criança não sabia ainda que os pais já tinham se decidido a se separar, já estavam praticamente divorciados, inclusive. E disse que a mulher passou muita raiva naquele momento, porque ela disse: olha o que minha filha está me cobrando. E disse que ela pega e vai nessa feira só para enganar a menina. E disse que quando ela chega lá, Fábio, naquela feira, estava tendo um stand aonde vendia esse livro, O Casamento Blindado, que estava traduzido no inglês, que é um livro de um casal brasileiro, inclusive. E estava sendo lançamento lá naquele país, naquilo ali. E disse que havia um sorteio. Para quem comprasse aquele livro, concorreria a um vestido de casamento. A menina insiste tanto para a mãe, ela vai e compra aquele livro. Ela compra aquele livro e ela é sorteada para ganhar o vestido de casamento. E diz que aquela mulher, ela nem quis ir buscar o prêmio.
Mas ela teve que ir buscar o prêmio, porque a criança tinha sido o veículo que tinha feito com que ela comprasse o livro. E diz que nesse meio termo o pai volta de viagem. Olha que tremendo como Deus faz, Pascoal. Ele volta de viagem e ele também compra o livro na sua viagem. Compra o livro e lê aquele livro, Casamento Blindado. Quando ele chega, depois de ter lido o livro, ele já vê que Deus, através daquele livro, já toca o coração dele. E ele já vem arrependido de se divorciar da mulher. E quando ele desce, ele chega e conta aquela história para aquela mulher, que ele tinha lido o livro Casamento Blindado, e que Deus tinha falado muito com ele através daquele livro, e que ele tinha se arrependido, e que ele queria uma nova chance com a mulher dele, e ele queria se casar, e ele queria se casar com vestido de noiva e tudo com aquela mulher. E disse que aquela mulher entendeu que aquilo realmente foi uma ação de Deus, que aquilo tudo que tinha acontecido só poderia ter acontecido porque tinha sido Deus que tinha feito aquilo naquele casamento. E quem tinha sido o veículo? A criança. Deus tinha usado a vida daquela criança para restaurar um casamento que já estava divorciado. E disse que aquela mulher, quando ela viu aquilo ali, quando ela viu a filha dizendo: eu quero ver mamãe você se casar com meu pai, disse que o coração dela se estremeceu. Ela não queria aquilo, mas ela estava dizendo: o que é que eu estou fazendo com a minha filha? Olha a importância que o meu casamento com o do meu esposo tem para aquela criança. E olha o que é que eu estou fazendo. Imagina se agora eu falo para ela que eu vou me divorciar. O que eu vou causar no coração daquela criança? Ei, irmão, sabe o que é o problema? O problema é que nós somos egoístas no casamento. Nós só pensamos em nós. Escute que eu vou falar uma coisa para você e não durma, porque eu tenho certeza do que Deus quer dizer para você nessa noite, porque eu conheço muitos casais que estão aqui dentro. Vigia, porque o diabo está querendo acabar com o teu casamento. Ei, dá mais atenção para o teu cônjuge, porque depois não adianta tu chorar, e depois não adianta encontrar desculpa, porque a responsabilidade do teu casamento foi colocado na tua mão no dia que você casou. Foi na tua mão, foi você que disse sim, foi você que aceitou, ninguém te obrigou. Agora seja responsável primeiramente diante de Deus. E aqui eu quero repetir o que eu falei ontem no casamento, porque quando eu fui ver a resenha me chamou muita atenção o que tinha escrito naquele livro. Eu pedi para minha esposa: já leu o livro? Ela falou: não, porque eu sei que ela tinha. Ela falou: eu emprestei para alguém. E eu fui procurar a resenha do livro, e eu fiquei chocado, pastor Carlos, porque o que tratava no seu cerne é o que eu disse ontem aqui naquele casamento. Já parte A, que ele começa a falar do casamento de Adão e Eva, que foi Deus que fez. O primeiro casamento foi Deus que fez. E no capítulo número 2 de Gênesis, no verso número 18, diz a palavra do Senhor que não é bom que o homem esteja só, e que Deus, ele faz a adjuntora para estar com o homem como adiante dele. Não diz com adiante dele, diz como adiante dele. Ou seja, a adjuntora é ajudadora, companheira. E no seu original é muito mais que isso. É como sendo uma só pessoa, e é por isso que ele diz uma só carne. Ele está dizendo que você vai casar, você não vai casar com alguém somente. Depois do teu casamento, você é como aquela pessoa, ou seja, ela é parte da tua vida. E a palavra continua dizendo, e o livro dizia, que no seu cerne existia isso, que ele falava justamente da importância
que é um para o outro. O casamento tem que ser um para o outro. E em resumo diz ainda mais, que o compromisso e a aliança, que é que eu falava aqui ontem, ela é muito mais do que simplesmente um ato matrimonial. A aliança é uma honra que uma pessoa tem com a outra, é um respeito que ela tem com a outra, é um compromisso que ela tem com a outra. E o muito mais importante do que tudo isso é você compartilhar o que a outra pessoa gosta e quer fazer. Ou seja, é um levar a bagagem do outro. Ou seja, no casamento, irmãos, não é você levar a tua bagagem, não é somente o que você quer, é o que teu cônjuge quer. A tua atitude não é o que você quer fazer, é o que o outro quer fazer. Ou seja, eu faço por ela e ela faz por mim. Então não é meu gosto, é o gosto dos dois, porque é como, não é com. Agora, onde é que entra a criança em tudo isso? A criança, ela entra no meio de toda essa desgraça. Mas eu não falo da criança do seu filho, porque ele não tem nada a ver com o teu egoísmo, ele não tem nada a ver com a tua ignorância, ele não tem nada a ver com a tua má educação, com esse teu jeito mal-humorado de ser. Porque você sabe que agora eu quero pegar algo aqui que eu fiquei estarrecido, que quando eu li num dos índices lá de cima, que eu fiz questão de não falar antes, de divórcio, é a falta de alegria e o mau humor dentro do casamento. Uma das causas maiores de pessoas desistirem e irem para o divórcio é porque elas têm pessoas ao seu lado extremamente mal-humoradas e que nunca estão felizes. Nada está bom. É forte, né, irmão? Sabe aquela pessoa que tudo reclama, que nada está contente, tudo está ruim, a comida está ruim, o lugar está ruim, o ar-condicionado está ruim, o carro está ruim. Tem gente que é assim, que você tem que colocar uma roupa de palhaço para a outra sorrir, porque senão não consegue arrancar um sorriso dentro de casa. Ah, mas agora é pior. Lá no trabalho é uma alegria só, entre os amigos é só gargalhada, entre as amigas é um riso só, no celular então é carcalhadas, é kkk, cococó. Só que com o marido, com a esposa, é só a cara fechada. Ei, cuidado, hein? Teu casamento tá só por um ganchinho. Volto a dizer, a responsabilidade é tua. Foi você que disse o sim em honrar no casamento, porque a palavra aliança significa honra. Isso que está na tua mão não é um compromisso, é uma honra que você tem que cumprir. Mas aonde entra a criança, pastor? A criança entra porque o que o diabo quer é fazer o que os discípulos faziam, impedir da criança chegar no Pai. E sabe essa criança que está chorando dentro de você? Sabe essa criança que chora no culto dentro de você, dizendo que já não aguenta mais? Sabe esse desespero que está dentro de você, na tua vida, e você sabe que tem um monte de gente querendo impedir de você chegar? Sabe qual que é o segredo? O segredo dessa criança é porque as crianças, elas são sinceras em chegar aos pés do Pai. No meio de um divórcio e no meio de uma desgraça financeira, tinha criança que ia correndo de uma maneira sincera. Olha como o teu filho chega para você, ele se joga nos braços do Pai como um desespero,
Quando alguma coisa está acontecendo de mal, ele corre nos braços do Pai, porque o braço do Pai é o socorro. Sabe o que o Senhor está querendo dizer? Que se você não colocar a criança de volta, que é o teu ser interior, se você não voltar a colocar de volta o teu nascimento lá atrás, no dia em que você aceitou Jesus, que você era uma criança, um bebê espiritual, de volta na linha de frente da tua vida, no teu casamento, na tua vida, de uma qualquer maneira. Ei, se nós não voltarmos a sermos criança diante do Senhor e buscarmos, ei, porque você acha que está à toa? Em duas das situações mais críticas da sociedade de hoje, Jesus está dizendo: ei, rompa todo impedimento. Não, olha, está dizendo assim, olha, ele fica indignado quando alguém impede das crianças virem aos braços dele. O que o Senhor está querendo dizer para você? Ei, pode ser que você tenha se encaixado em algum momento nessa situação em que eu disse, quem sabe o teu casamento é isso que eu disse, mas o Senhor está colocando uma criança de volta, está dizendo assim: ei, corre para os braços do Pai com uma criança. Ei, eu vou arrancar todo impedimento, eu vou arrancar todo mundo que vai querer impedir dessa criança chegar a mim. Ele só está esperando, porque ele estava de passagem indo para Jerusalém. Quem sabe você está sem força, quem sabe você já não tem nem força mais de buscar pelo teu casamento, quem sabe você já não tem força de buscar pelas tuas finanças. Ei, mas o Senhor está dizendo que nessa noite Ele está indignado e está dizendo para todo impedimento, para todo discípulo de impedimento na sua vida, dizendo: ei, deixa essa criança vir a mim. Por quê? Porque eu quero tocar a mão nela e eu quero abençoar. E é isso que o Senhor está querendo dizer nessa noite. Ele está querendo dizer que você tem que voltar a ser criança, você tem que voltar a correr. Ei, e olha que coisa tremenda. Uma criança, Pascoal, se nós entrarmos como criança num relacionamento, nosso casamento nunca vai terminar, Pastor Carlos. Você já viu criança egoísta? A criança, quando ela está com alguém está com uma comida no colo, ela bota um pedacinho na boca dela e outro ele coloca na tua boca. Pega um bebê no colo para você ver. Uma criança, ela acorda, a primeira coisa que ela faz é abrir a boca e chorar, porque ela quer estar nos braços do pai. E se você começar a olhar para uma criança e aplicar na sua vida, no teu casamento, na sua vida conjugal, todas as coisas vão mudar. E sabe o que eu quero dizer para você? E quando você acordar, o primeiro grito que você não tem que dar não é para o teu celular, nem para o teu trabalho. O primeiro grito que você tem que dar é lembrar da pessoa que Deus colocou do teu lado. E quando você lembrar que sempre tem uma coisa boa, tem alguma comidinha boa, ei, lembra da pessoa que está do teu lado e bota bem na boca dela. Mas sabe qual é o problema de hoje? Que nós preferimos ficar com o que o mundo nos ensina. Eu servir a minha esposa? Sou macho, rapaz. Minha mulher, ela tem que lavar a louça. Ei, você não lava a louça não? Ei, lava para ela. Ei, já viu a criança que ela não sabe pegar essa roupa sozinha? Ei, mulher, pega a roupa do teu marido, leva lá para ele um dia e fala: tá aqui, meu amor, a tua roupa para você vestir, foi eu que escolhi para você no culto. Ei, o Senhor não colocou à toa a atitude de criança no meio de duas coisas tão terríveis no dia de hoje. O que o Senhor está querendo dizer: se você tem a atitude de criança, as coisas vão mudar dentro de você. Volte a ser criança, volte a buscar Deus como uma criança, volte a ser sincera. A criança é sincera. A criança, quando ela está chateada, ela chora e ela fala, ela chora. Ei, não guarda não, bota para fora como uma criança, conversa com quem está do teu lado. Criança não quer ficar sozinha, criança quer companhia, criança nunca quer ficar só, sempre quer ter alguém do seu lado.
Criança não é egoísta. Criança, quando ama, ela ama de verdade. Você briga com ela, ela chora, mas ela vira as costas e ela vem te abraçar. Isso é o maior exemplo dentro de um casamento, irmão. Sabe por quê? Porque a gente discute e passa semanas emburrado, virando de costas um por outro. Isso quando não vai dormir no quarto do lado. Ei, volta a ser criança. Volte a ser criança. Brigou, não liga não, perdoa, abraça logo em seguida, porque a criança é assim. Por isso que o Senhor está dizendo, porque delas é o reino dos céus. Criança não tem rancor. Criança não tem ódio no coração. A criança, ela ama o pai incondicionalmente. Não põe condição para amar. Ele ama. Você já viu como tem criança que ama o pai? O pai abandona, o pai massacra, bate, espanca. Mas se você perguntar, ela fala: eu amo meu pai. Ela só muda isso quando ela entra no estado de que ela perde a inocência e ela entra no estado de consciência realmente das coisas, que as coisas começam a mudar. Mas aqui o Senhor está falando: deixe vir a mim as criancinhas.